She ain't real. She ain't gonna be able to love you like I will. She is a stranger. You and I have history, oh, don't you remember? Sure, she's got it all. But baby, is that really what you want? Bless your soul, you got your head in the clouds. She made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. She made your heart melt, now you're cold to the core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Rumor has it. Rumor has it. She is half your age, but I'm guessing that's the reason that you strayed. I heard you've been missing me. You've been telling people things you shouldn't be. Like when we creep out and she ain't around. Haven't you heard the rumors? Bless your soul, you got your head in the clouds. You made a fool out of me, and boy, you're bringing me down. You made my heart melt, yet you're cold to the core. Now rumor has it I'm the one you're leaving her for. Rumor has it. 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 All of these words whispered in my ear tell a story I cannot bear to hear. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. People say crazy things. Rumor has it. 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 I'm a flame, you're a fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel a change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can dance in desire. We can burn in love tonight. Our hearts are like firestones. When they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. But when they strike, we light up the world. Our hearts are like firestones. And when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos e todas que estão conosco aqui em mais um Amibe no Ar. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aí a professora Regina Grigoli, que organiza sempre esses encontros e nos permite ter um bate-papo atualizado sobre os principais temas da emergência e da terapia intensiva pediátrica. Agradeço aí também o suporte da Gislene e do Lucas e a vocês, né, que se disponibilizaram a estar conosco aqui nessa conversa muito interessante, que eu tenho certeza que vocês vieram porque
temos aqui o professor José Roberto Fioreto, que é o professor titular em Medicina Intensiva Pediátrica da Faculdade de Medicina de Botucatu, é chefe da disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas também aqui da faculdade. Todos sabem também que o professor é presidente do Departamento Científico de Terapia Intensiva da Sociedade Brasileira de Pediatria, e mais, é claro, uma lista enorme de características e títulos que ele tem, né, fazem com que a gente esteja aqui ansioso para ouvi-lo falar mais uma vez para a gente, né, pessoal? Eu sou a Joelma, se tem alguma coisa aqui no fruto da minha carreira, com certeza eu devo ao meu professor, José Roberto Fioreto, hoje meu amigo também. Então, professor, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, viu? Nós vamos começar já com a sua apresentação, e eu queria só lembrar a todos que estão aqui conosco que podem fazer perguntas. Vocês podem mandar as perguntas aí, seja pelo chat, pelo Q&A, e aí ao longo da conversa a gente vê as perguntas e ao final dela podemos tirar as dúvidas que forem trazidas aqui para a gente, tá bom, pessoal? Então sejam muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite muito proveitosa, que eu tenho certeza que será. Boa noite a todos. Professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Joelma, minha fraterna amiga. Boa noite, Regina, todos aí, o Lucas, a Gislene, todo mundo envolvido aí neste momento de atualização, né, e de reencontro, ainda que à distância. O tema que nós vamos discutir sempre é muito atual, né? Já vou me permitir aqui compartilhar com vocês a tela para vocês acompanharem a nossa discussão, tá? Então, vemos aqui que nós vamos abordar este tema bastante importante, que é a atualização em bronquiolite viral aguda. A professora Joelma falou tanto o título aí, mas eu lembro a vocês que eu, atualmente, já me aposentei da Faculdade de Medicina de Botucatu, apesar de continuar indo na UTI pediátrica. Eles têm que me aguentar ainda, né, passando visita lá na UTI. Mas hoje em dia também a gente coordena a UTI pediátrica do Hospital da Unimed, fazemos parte do curso de pós-graduação em Medicina Intensiva da IBCMed e Inspirali. E o nosso tema realmente é quente, né? Não só porque ele é muito frequente, né? Mas porque nós tivemos várias modificações no que se refere à conduta, baseada em algumas novas publicações que a gente detecta na literatura. Então, inicialmente, nós definimos bronquiolite como sendo aquela doença caracterizada por um processo inflamatório agudo que leva a edema, necrose das células dos epitélios dos bronquíolos, né? Com aumento de secreções, né, que podem obstruir, né, a luz bronquiolar, até mesmo formando verdadeiras rolhas, plugs de secreção que dificultam sobremaneira a expiração do nosso pequeno paciente. Mas, atualmente, a bronquiolite deve ser entendida mais como não uma doença isolada, com uma definição tão bonitinha quanto eu coloquei aqui, né? Na verdade, a bronquiolite não é uma doença simples. Ela representa vários tipos de doenças com clínica similar, que partilham o mesmo fenótipo e que pode também compartilhar mecanismos biológicos parecidos, os chamados endótipos. Então, nós hoje abarcamos sob um guarda-chuva que nós denominamos bronquiolite, crianças, por exemplo, que têm quadro pelo rinovírus e que classicamente evoluem com história de chiado e eczemas e que se apresentam com sibilância no pronto-socorro. O perfil B de crianças acometidas pelo vírus sincicial respiratória, que não tem história prévia de chiado ou eczema, e que na apresentação no pronto-socorro também tem sibilância. O perfil C, que são daquelas crianças que evoluem muito rapidamente,
para a necessidade de uma assistência respiratória mais importante com VNI ou mesmo ventilação mecânica invasiva. E, por fim, aquelas crianças com perfil D, ou seja, aquelas que têm doenças leves e que vão até ser tratadas em casa. Então, vocês veem que, na verdade, quando nós estamos atendendo bronquiolite, nós deveremos nos preocupar em identificar em qual destes perfis a criança se enquadra, correto? Então, bronquiolite não é tudo igual, tá? E não é tudo igual porque varia de acordo com a criança. Além disso, ela própria varia, né? Um dado interessante que vocês sabem é que a sazonalidade do vírus sincicial respiratório, né, acontece nos meses de outono e inverno. Nesse trabalho que nós tivemos a oportunidade de publicar em 2022, no nosso pronto-socorro, vejam aí a sazonalidade clássica da bronquiolite para o vírus sincicial respiratório. Quando nós falamos de morbidade e mortalidade, na população geral, a mortalidade é muito baixa. Por isso que a gente diz que em bronquiolite a primeira conduta é não fazer mal, né? Não estragar a evolução do nosso bebê, não perturbar a evolução benigna da doença com tratamentos inapropriados. No entanto, quando nós estamos diante de pacientes que têm comorbidades, por exemplo, prematuros, displásicos, cardiopatas, obviamente, a mortalidade chega a quintuplicar, triplicar em relação à população geral. E se nós considerarmos as crianças que são internadas em UTI, aí a mortalidade nesses grupos é extremamente significativa, passando de 30%. Do ponto de vista etiológico, é clássico nós dizermos que a bronquiolite é mais frequentemente provocada pelo vírus sincicial respiratório. Isto é verdade, sim. No entanto, observem neste gráfico que até 1 ano de idade predomina, sim, o vírus sincicial, mas que depois dessa idade, ou seja, nas crianças um pouco mais velhas, acima de 1 ano de idade, há uma inversão da etiologia, né? Passa a predominar o rinovírus, né? Além de nós podermos encontrar outros agentes, por exemplo, o metapneumovírus, o adenovírus, o bocavírus. Além, é claro, das doenças bacterianas que podem coexistir junto com a bronquiolite. Mas nestes dois, tomando esses dois vírus como foco de atenção principal, o vírus sincicial respiratório e o rinovírus, nós já começamos a passar para vocês dados que nos permitem identificar a criança com um ou outro vírus. E aqui eu não estou me referindo a painel viral, por enquanto. Vamos observar ali, ó, vírus sincicial respiratório. Caracteriza-se pela presença de muito processo inflamatório com mucos e debris celulares na luz dos bronquíolos, aumentando a chance de sibilância recorrente, né? O risco, no entanto, para o desenvolvimento de asma posteriormente é muito baixo. A profilaxia destes casos faz-se com vacina, hoje em dia, anticorpos monoclonais, que nós vamos discutir mais adiante. Por outro lado, quando a infecção é provocada pelo rinovírus, existe uma inflamação de via aérea parecida com a asma. A gente denomina asma-like, né? E que pode levar a chiado grave em crianças suscetíveis, aumentando o risco de desenvolvimento de asma ou de atopia posteriormente. Nestes casos mais graves de rinovírus, nós vamos discutir isso. Pode-se prescrever corticoides, beta-2 inalatório, né? E ainda há outros vírus, e como nós comentamos, que causam, evidentemente,
menos sequelas e são menos graves. 87% dos casos de infecção pelo vírus sincicial respiratório pode ter uma co-infecção viral. Vejam ali, 29% de infecção pelo vírus sincicial pode ter co-infecção pelo rinovírus. 29%. 27% pelo bocavírus e 16% pelo metapneumovírus. Além ocasionalmente haver co-infecção bacteriana, principalmente pela Bordetella pertussis e outras bactérias atípicas, né, como Mycoplasma e Clamídia, o que nos faz entender melhor qual é o antibiótico que vamos associar numa eventual co-infecção bacteriana, correto? Os dados do NICE de 2021 nos permitem, então, identificar, diagnosticar bronquiolite viral aguda na criança que tem um pródromo de coriza, né, de 1 a 3 dias de duração, e esse pródromo é seguido pelo aparecimento de tosse persistente, taquipneia ou tiragens ou ambos, e sibilos ou estertores ou ambos à ausculta pulmonar. Além disso, nós vamos considerar bronquiolite quando houver febre também, mas a febre geralmente é baixa, não passa de 39. A alimentação da criança diminui, não porque muitas vezes ela não quer se alimentar, esteja inapetente, mas principalmente porque ela não consegue, devido ao esforço respiratório. E em menores do que 6 meses de idade, a apneia pode ser o único sintoma de bronquiolite. Fiquemos atentos a este dado. Não nos esqueçamos que a bronquiolite ocorre em bebês e crianças abaixo de 2 anos de idade, mais comumente no primeiro ano de vida, e com pico de incidência entre 3 e 6 meses de idade. Os sintomas atingem pico entre 3 e 5 dias, que é quando a mãe procura o serviço médico, né? E a tosse pode demorar um tempo para se resolver, assim como a sibilância. Classicamente, o facies de um bebê com bronquiolite é de uma criança que mantém-se esperta, com olhar ativo, mas o desconforto é inegável, né? Então, diante desta situação, com uma história típica, o diagnóstico praticamente está feito, está colocado, né? Quando nós vamos considerar a possibilidade de uma pneumonia, porque pode haver pneumonia por bactéria ou pelo próprio vírus sincicial, rinovírus, etc., né? Quando a febre for alta, costumeiramente acima de 39 graus, quando os estertores presentes forem focais e persistentes, independendo da criança chorar, mudar de posição, né, os estertores não mudam de posição quando se trata de uma pneumonia. Então, o diagnóstico clínico, eu imagino que todos vocês façam com alguma frequência. Do ponto de vista laboratorial, o teste padrão, a técnica padrão de isolamento, são as chamadas reações em cadeia de polimerase, que, desde as técnicas de amplificação até detecção de antígenos e culturas virais, têm tanto sensibilidade quanto especificidade bastante altas, né? Então, se você dispuser destas técnicas para completar o seu diagnóstico, é interessante. Mas, uma vez completado o diagnóstico, é preciso que nós avaliemos a gravidade do paciente e avaliemos a resposta ao tratamento. Para tanto, nós podemos utilizar os scores, né? Existem inúmeros scores na literatura. Há até trabalhos, esse é bem recente, vejam aí, em 2024,
dizendo que nenhum score foi encontrado agora que tenha sido suficientemente validado. Portanto, eu vou falar de um aqui para vocês, mas vocês podem utilizar qualquer outro, junto com a clínica, para medir a gravidade e acompanhar a resposta ao tratamento. Vejam que os últimos guidelines publicados recomendam, que os especialistas recomendam o uso de scores, né? É uma opinião de especialistas na qual houve forte concordância. Em sendo desta forma, nosso grupo utiliza o Respiratory Assessment Classification, o RAC, né? O RAC Score, que utiliza para a avaliação do quadro 3 elementos importantes: frequência respiratória, de acordo com a idade, trabalho respiratório e o estado de consciência. E nós vamos classificar a bronquiolite em leve, moderada e grave, correto? Lembrando que quanto maior o score para qualquer componente, isto determinará a classificação em qual a criança vai entrar. Pontuação grave em qualquer componente classifica a bronquiolite como grave. Se houver uma mistura de leve e moderada, classifica-se como moderada. Então, nós utilizamos esse score por simples facilidade, porque ele é muito tranquilo de fazer, tá? Mas nós insistimos para que a avaliação da criança com bronquiolite não seja subjetiva. Acho que melhorou. Melhorou um pouquinho. Não, está piorzinho agora. Isso fica muito subjetivo e não te permite, né, a condução apropriada do caso. Vejam aqui, tem até score que você pode abrir no seu celular, né? Vejam esse link aí, lhes fornece acesso ao score de Downes, né? E o score de Downes abre para vocês frequência respiratória, cianose, qualidade da entrada de ar, gemência e as tiragens. Você marca e aí, no final, ele te dá a classificação do quadro. Então, veja que é importante esse aspecto. Bom, mas eu agora esqueci todos os scores, não lembro de nada e eu quero saber se é grave. Tá. Bronquiolite é grave quando houver esforço respiratório aumentado persistentemente, detectado em avaliações sequenciais, com intervalos de 15 minutos. Quando houver hipoxemia, saturação abaixo de 95% no ar ambiente. Apneia, falência respiratória aguda, é óbvio que é grave. E quando não é grave? Quando não tem nada disso que nós referimos anteriormente. Tá? Aí não é grave. Simplesmente você está dizendo é grave ou não é grave. O RAC-Score dá uma avaliação melhor, né? Leve, moderada, grave. O score de Downes também. Tá? Então, é importante que, paralelamente ao seu diagnóstico, você já procure a determinação da gravidade do quadro. Isso é básico. Sem o que, depois você vai se perder na avaliação do tratamento e para passar o plantão para o seu colega, assim por diante. Neste momento, vocês devem estar se perguntando: há necessidade de exames na bronquiolite? Raio-x, hemograma, hemocultura, gasometria, painel viral. Bom, então vamos começar pelo raio-x, que todos vocês sabem que a literatura indica claramente que o raio-x não é útil para o diagnóstico, porque ele pode te levar a um diagnóstico incorreto de pneumonia e, com isso, há uma administração inapropriada de antibióticos. Observem que este trabalho aqui procurou estudar, eu tomei como exemplo aí no retângulo vermelho, a hiperinsuflação, que é um achado muito frequente, né, na bronquiolite. Vejam aí o grau de discordância entre os médicos residentes, pediatras e emergencistas, quanto a se no raio-x tem hiperinsuflação ou não. Apenas isso dá uma enorme confusão.
Ah, também vocês devem estar falando, lá vem ele falar que não precisa fazer raio-x, que não deve fazer raio-x, mas a mãe quer, todo mundo quer. É, eu sei disso, mas então você deve ser criterioso na avaliação, tá certo? Tem que ser criterioso. Tá bom, não dá para dispensar sem fazer o raio-x no convênio, sei lá, eu no SUS, enfim, aonde você está, né? Por sorte, felizmente, a medicina está evoluindo e a ultrassonografia vem ocupando um papel essencial no que se refere ao diagnóstico e ao prognóstico na bronquiolite. Vejam, esses são o primeiro do guideline de consenso e o segundo é um artigo de revisão de 2022. E aqui eu mostro para vocês um ultrassom de uma criança com bronquiolite, né? Que a gente consegue ver, aqueles que têm noção de ultrassonografia pulmonar, consegue ver aí consolidações subpleurais, o apagamento das linhas A, né? Com o surgimento das linhas B. Nós contamos quantas linhas B nós podemos visualizar em 3 espaços intercostais, né? Mas existem diversos protocolos para estudar. O fato é que se você tem ultrassom, você deve aprender a fazer. Nós estamos à disposição de vocês para treiná-los, né? No nosso curso pós-graduação, por exemplo, nós temos o curso dentro do programa de pós-graduação. Hemograma. Todo mundo pede o hemograma, no fim das contas, a gente quer ver o glóbulo branco, mas os glóbulos brancos são muito sujeitos a estresse, etc. O que nós não observamos no hemograma e que deve ser observado é a presença de linfocitopenia. Linfocitopenia, sim, tem sido associado à maior probabilidade da criança apresentar pior evolução clínica. Então, não esqueçam de observar os linfócitos no hemograma do seu paciente. E a gasometria? Bom, você vai mesmo querer gasometria? Você precisa mesmo? O que você vai fazer com o resultado da gasometria? Vai mudar sua conduta? Será? Né? Eu não estou aqui me referindo a crianças que vão internar na UTI. Evidentemente, essa criança vai colher uma gasometria, mas aqueles mais tranquilos no pronto-socorro, etc., você inventa de colher uma gasometria e aí acontece isso, ó. Sem botão anestésico, sem nada, colher gaso dói muito. Não sei se alguém já colheu o gaso de vocês sem fazer botão anestésico. Dói muito e o bebê entra numa gritaria aí e você quer interpretar essa gasometria? De que forma você quer interpretar isso? Não é possível, tá? Então, volto às questões que você deve pensar antes de submeter o seu pacientinho à coleta de gasometria. Não esqueça também, não se esqueça de que bronquiolite é uma doença monofásica. Isso é mais no acompanhamento, né? Então, ela tem o pico de piora, a criança interna, ou é atendida na emergência e depois, gradativamente, o quadro vai melhorar, não é? Esta é a ideia. Em alguns casos, o quadro se torna remitente e recorrente. Há uma primeira piora, que depois melhora, mas aí tem uma segunda piora, uma recaída, né? Frequentemente, esta recaída deve-se a uma infecção secundária. Tá certo? Não precisa aí também ficar fazendo 1000 elucubrações, né? Bronquiolite é monofásica. Controle a sua ansiedade. E com isso, você controlará a ansiedade dos pais, correto? Porque, do contrário, se você está ansioso, a família não sentirá segurança. Vamos para a conduta, não é? Onde há determinadas modificações atuais, né? Lembrando sempre que é óbvio que o tratamento da bronquiolite é um tratamento de suporte, tá? Não é um tratamento curativo.
E nós vamos abordar tanto o guideline publicado em 2021, quanto recentes trabalhos de 2024 e 2025, ainda em fase de pré-publicação. Antes, porém, vejam aqui os dados que nós obtivemos dos nossos pacientes. Como é que nós tratamos os nossos pacientes aqui na Faculdade de Medicina, no pronto-socorro? Vejam que 51%, a metade das nossas crianças, receberam nebulização com fenoterol, tá? E quando nós fomos comparar a melhoria de sibilos pré e pós-tratamento, houve melhora com todos os tratamentos. Todos os tratamentos, eu estou me referindo à nebulização com soro fisiológico, nebulização com fenoterol, só oxigênio, sem intervenção nenhuma, lavagem nasal, tudo isso melhorou, tá certo? Então, a gente já sabia, né, que, nenhum tratamento é 100% efetivo, né? Mas então, professor, você está falando que isso aqui é uma aula de atualização. O que há de novo, né, no tratamento? O que há de novo é que novos objetivos terapêuticos são baseados a partir de pesquisas em fenótipos ou na identificação do vírus. A gente, então, tem que se moldar àquele guarda-chuva que eu coloquei inicialmente, onde se encontra o diagnóstico geral de bronquiolite. Isto é uma boa notícia, porque há um norte para seguirmos. Evidentemente que os fundamentos do tratamento, né, são os cuidados gerais, que implicam no tratamento de suporte para melhorar a patência de vias aéreas, isso é condição sine qua non, né? Assegurar a demanda do oxigênio e garantir a alimentação e a hidratação da criança. Assegurar a demanda de oxigênio é essencial. E quando que se recomenda administrar oxigênio para a criança com bronquiolite? A maior parte dos médicos está em acordo de que é quando a saturação for menor do que 92%. A Academia Americana de Pediatria determina um cutoff mais baixo, 90%, tá? Vejam aí. E, enquanto que o Instituto Britânico de Saúde, né, e Cuidados de Excelência, divide assim crianças de 6 semanas ou mais, que têm saturação persistentemente abaixo de 90, indica oxigênio. Crianças com menos de 6 semanas ou qualquer idade com comorbidades, saturação abaixo de 92%. Portanto, o número que nós devemos lembrar da saturação, que vai indicar a necessidade de um catéter simples de oxigênio, é 92%. Critério para admitir a criança na UTI é fundamental que nós saibamos, né? Apneia, PCO2 subindo progressivamente, que você pode detectar com a capenografia ou avaliação do nível de consciência da criança, correto? Não necessariamente a gaso. Alteração do nível de consciência, perda de tônus, saturação abaixo de 92 sob catéter nasal comum de 2 litros por minuto. Isso indica internação da criança. Que seja, você tem UTI, tem leito, vai para a UTI, é a melhor coisa, né? Aumento de trabalho respiratório importante, fadiga da musculatura, é óbvio que precisa internar na UTI. Quando essa criança for internar, nós precisamos hidratar, né? A hidratação, quando a nutrição enteral não for possível, né, a gente vai prescrever solução isotônica intravenosa, soluções isotônicas, à base de soro fisiológico ou Ringer lactato apenas, tá? Só isso basta, não precisa ficar misturando coisas, né? Parece que a solução isotônica balanceada, como o Ringer lactato, é melhor do que a não balanceada, não é? Sugere-se sempre monitorizar balanço hídrico diariamente, porque a sobrecarga hídrica deteriora o quadro pulmonar do paciente, tá? Então,
Quando colocar um acesso intravenoso na criança? Bom, aqueles casos que são mais graves, obviamente, se precisar de ventilação mecânica, precisar de uma sedação mais importante, precisa de um acesso venoso, né? Mas na maioria dos estudos, o acesso em si não determina nenhuma melhora, não previne deterioração, nada disso. Então, falamos de oferta de oxigênio, hidratação. Mas precisamos avançar no suporte respiratório, não é? E aí, eu peço que, quanto ao suporte respiratório, você não se atrapalhe. Não é necessário ter na sua cabeça muitas alternativas. Veja, a primeira alternativa nós já falamos. Catéter nasal simples, 2, 3 litros por minuto via pronga nasal. E você, em meia hora, 20 minutos, avalia a resposta ao catéter nasal simples. Não respondeu? Crianças que já vão ser internadas, né? Porque elas não estão respondendo. Oxigenoterapia basal, daí ela vai para a CAF ou vai para a CPAP. Tá? Ou seja, não tem que pôr em máscara não reinalante, não tem que pôr em máscara Venturi. Máscara reinalante, inclusive, piora o quadro, porque faz a criança diminuir a ventilação, lava o oxigênio do alvéolo, piora o quadro. Não tem que pôr na máscara não reinalante. Não tem que pôr na máscara Venturi. É passado o catéter simples para o CAF ou para o CPAP-VNI. É evidentemente que se, a partir daí, guardados os tempos de observação de cada um destas formas de tratamento, houver instabilidade hemodinâmica, apneias ou perda de reflexo protetor de via aérea, essa criança precisa ser entubada, evidentemente, tá? Falando especificamente do catéter nasal de alto fluxo, né? Ela não é usada, não deve ser utilizada como profilaxia. Ah, já vou pôr no CAF aqui para não piorar. Não existe essa conduta. Esta recomendação não existe. Taxa de fluxo inicial do CAF, 1,5 a 2 litros por quilo por minuto, tá? Isso é o que é o recomendado de uma forma geral. Não tenho catéter nasal de alto fluxo, professor. Tem VNI? Ah, o suporte ventilatório não invasivo é eficaz para reduzir o trabalho respiratório e melhorar os sintomas clínicos. E vejam, tratamento de primeira linha, em vez da ventilação mecânica invasiva. A VNI, melhor do que a ventilação invasiva, obviamente. E também, vejam aí, CPAP deve ser utilizado como tratamento de primeira linha em vez do catéter nasal de alto fluxo. Isso é o que está na literatura, tá? Ah, não tenho CAF? Não uso CAF, põe CPAP ou VNI. VNI eu estou me referindo a 2 níveis de pressão e CPAP um nível só, basicamente, né? Para entendimento geral de vocês. Tá? Então, mas eu tenho CAF, eu ponho todo mundo aqui no CAF. Ah, é tão bom, é bom, tá? Mas você não deve insistir no CAF, né? Passa 1 hora de CAF, não teve melhora no score, né? O que você está fazendo com esse CAF aí? Quanto tempo você espera que o CAF melhore o paciente? A resposta é rápida. 1 hora, 1 hora e meia, se muito, né? Não respondeu VNI, CPAP, enfim, tá? E depois que coloca na VNI, né, que é o tratamento ideal, aí você tem que ter o tempo para isso, né? O paciente em VNI demora mais de 2 horas para responder, né, a esse tipo de suporte. Então, você tem que ter esse tempo. Então, se você perdeu a janela de oportunidade, insistindo no CAF, você vai ter que partir para a intubação. Este é que é o problema. Mas eu não vou falar de ventilação mecânica invasiva na bronquiolite. Melhor não comentar, que então seria um outro amibe no ar, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Vamos passar, então, da hidratação, tratamento de suporte, suplementação de oxigênio para o tratamento do alívio da obstrução das vias aéreas. Os broncodilatadores não devem ser utilizados de rotina
Professor, o senhor fala isso e vocês dão 50% aí de criança a usar o broncodilatador? É sim, mas que está escrito que em alguns casos um teste terapêutico pode ser realizado, né? Então, não se trata de inalações de resgate, igual se faz na asma. Faça 3 inalações de resgate na bronquiolite e seu bebê será internado na UTI, tá? Com certeza todos piorarão ao invés de melhorar, correto? Beta 2 intravenoso, então, muito menos ainda. Não tem nenhuma recomendação. Muito da literatura, né, estuda o efeito dos broncodilatadores na bronquiolite, o efeito dos corticoides associados com epinefrina na bronquiolite, mas para isso tem coisa nova, tem babado novo no pedaço, né? O que é que nós temos aí? Efetivamente contra o uso do broncodilatador, quando se tratar de um vírus sincicial respiratório positivo, quando estivermos no período próprio da sazonalidade do VSR, quando a criança for mais jovem, menor do que 6 meses, principalmente, e o quadro de ausculta pulmonar caracterizar-se mais por estertoração que por sibilos. Aí é contra o uso, tá certo? E a favor do uso? Vírus sincicial negativo, podendo então levantar a hipótese de um rinovírus, que se for positivo, então está dentro desse aspecto aqui, fora do período de sazonalidade. São crianças de mais idade, acima dos 6 meses, 1 ano de idade, que se apresentam com sibilos e que têm história de dermatite atópica na família, em familiares de primeiro grau. Observaram, então, que aquela história de que não usa broncodilatador na bronquiolite viral aguda é uma afirmação incorreta atualmente, tá? Incorreta. A resposta correta é depende, tá certo? Muito bom. Da mesma maneira, se formos avaliar os corticosteroides sistêmicos ou nebulizados, eles não são recomendados de rotina, só que não é bem assim, né? Existem algumas populações especiais que vocês já devem estar imaginando quais sejam, né? Em que o corticoide pode funcionar, não é? Nós vamos dizer mais adiante, mas praticamente essas que você usa o broncodilatador, eles podem se beneficiar com corticoide também. E a salina hipertônica? Salina hipertônica vai e vem, vejam aí, ó. O guideline do consenso mundial de 2022 não recomenda rotineiramente o uso da salina hipertônica. No entanto, será que tem alguma ajuda? Estudos depois deste consenso mundial identificaram que a salina hipertônica pode melhorar os sintomas, reduzir o tempo de hospitalização e encurtar o tempo de internação geral. Fica, então, ao seu critério atualmente. Todos nós sabemos também que a fisioterapia respiratória não deve ser realizada sistematicamente. Se houver fisioterapeutas aqui escutando esta aula, nos assistindo nesse momento, I am sorry, mas esta é uma realidade. Nenhuma técnica fisioterápica, até as mais recentes, mostraram benefícios na fase aguda. Deixe o seu paciente quieto. A remoção de secreção de via aérea alta é importante, mas não vai ser possível tirar a secreção do bronquíolo, tá? Cuidado. Antibiótico terapia, nós discutimos desde o início que temos que ter cuidado, né? E fator de risco para uma infecção secundária ou uma co-infecção bacteriana são gravidade do desconforto respiratório, scores gerais de gravidade mais elevados, necessidade de ventilação invasiva e droga vasoativa. Quem de nós não prescreverá antibióticos para um bebê de 3 meses, intubado,
e que precisou de adrenalina por conta da bronquiolite viral aguda dele. Quem de nós não administrará antibióticos? Que está instável hemodinamicamente? É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem aqui no chat. Mudando da água para o vinho. Bom, como nós falamos, não tem uma terapia antiviral específica, né? Existem novos antivirais em investigação e eu vou me restringir a abordar o Zirezovir, que é um inibidor potente e seletivo de uma proteína chamada proteína F do vírus sincicial respiratório, que bloqueia a entrada do vírus nas células do hospedeiro. Este Zirezovir completou fase 3 de pré-comercialização e pré-aprovação do FDA. Ainda não tem no mercado, tá? Os outros que estão aí listados no slide não mostraram benefícios por enquanto. Do ponto de vista de prevenção, vocês sabem, temos agora a vacina, vacinação passiva. Nós vamos administrar para a gestante, correto? Anticorpo monoclonal. Também tem novidade. No lugar do palivizumab, está já disponível para uso comercial o nirsevimab. 2 trabalhos embasaram, né, a utilização dessa medicação a ponto da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunologia elaborarem um esquema conjunto para utilização do nirsevimab, né? Que nós já falamos, que é um novo anticorpo monoclonal que se liga àquela proteína F lá que nós falamos, ele é muito mais potente do que o palivizumab. Vejam aqui os estudos mostrando primeiro em azul, comparando aqui com o vermelho, né? Em azul, nós estamos vendo o nirsevimab comparado ao placebo para infecção do trato respiratório inferior, assim como para hospitalização de crianças, e vejam a sobrevida muito maior em quem fez uso dessa medicação. Então, ambas as sociedades recomendam o uso do nirsevimab em dose única, essa é a vantagem para todos os RNs e lactentes menores do que 1 ano, nascidos durante ou entrando na primeira temporada do vírus sincicial. A dose é 50 miligramas para menores do que 5 quilos e 100 miligramas para maiores do que 5 quilos. A aplicação próxima ou durante a estação de maior circulação do vírus sincicial. Para crianças acima de 24 meses, que são vulneráveis à doença, até a segunda temporada do vírus sincicial, incluindo e não se limitando a cardiopatas, pneumopatas, síndrome de Down, outras anomalias congênitas, etc. E a dose para crianças acima de 24 meses é de 200 miligramas, tá? Voltando na vacina, apenas para esclarecer, né, que eu vejo colegas, às vezes, com dúvidas, né? A Anvisa registrou a vacina para a prevenção de bronquiolite em bebês. Prevenção da bronquiolite no bebê, dá a impressão que o bebê que vai usar a vacina. Não é, né? Se faz a vacinação passiva, ou seja, vacinando a gestante, né? Em crianças basicamente, tá? A segurança e a eficácia da vacina da Pfizer, né, a Brisvo, em crianças para imunização ativa não é estabelecida, correto? Então, não é para dar no bebê, né? Só coloquei aqui vacinação dos idosos, mas isso é por causa da minha faixa etária, né? Tem ali, ó, para idosos, as 2 vacinas disponíveis são recomendadas, né? Para pessoas a partir de 70 anos, estou fora, né? Para entre 60 e 69 anos, estou dentro, mas que tenham comorbidades, estou fora, tá? Então, não uso isso daí no momento, correto? Então, só para a gente, se alguém vier perguntar, não é? É frequente. E eu agora me atrevi, né, a propor um algoritmo de conduta, né?
para a bronquiolite viral aguda definida clinicamente. Você definiu o que é bronquiolite? Você vai deixar o seu paciente em jejum entre 6 e 8 horas para ver que caminho vai tomar. Avalie a hidratação, monitorize a criança, avalie a gravidade com os scores. Tem painel viral disponível? Sim. Cresceu o vírus sincicial respiratório dentro da sazonalidade, menos de 6 meses, predomínio de estertor, nada a fazer, apenas acompanhar oxigenação, tá? Escalonada, basicamente. Não tem painel viral. Não tem painel viral, está fora da sazonalidade. É criança maior do que 6 meses, predominando o sibilo, tem história familiar de asma, de dermatite atópica. Mantenha a oxigenação como terapia básica, mas neste grupo que você não tem painel viral e que você está com estas características clínicas aí, pode ser que você precise utilizar broncodilatadores e corticoides. E se o painel viral for negativo para vírus sincicial respiratório, mas positivo para rinovírus, volta no esquema anterior. É possível que a criança se beneficie com broncodilatadores e corticoides. Então, se nós pensarmos nos novos paradigmas da bronquiolite viral aguda, é tempo para mudar a nossa conduta, né? Pelo que nós estamos descrevendo aqui, parece que atualmente entende-se que a bronquiolite é menos uma doença e mais um termo guarda-chuva para vários tipos de bronquiolites, que partilham características comuns, mas que podem diferir em termos etiológicos, fisiopatológicos, características do hospedeiro e gravidade, o que vai exigir condutas diferentes. Certos subgrupos, portanto, podem se beneficiar com doses, terapias tituladas de broncodilatadores, corticoides sistêmicos ou inalatórios e talvez macrolídeos, né? Já que as bactérias atípicas são as que mais frequentemente contaminam secundariamente o quadro. Não se esqueça de que na bronquiolite menos é mais. E não delire, né? Não busque 1000 alternativas que não estão na literatura. Isso aqui foi uma residente, deve estar assistindo aqui, ex-residente, já intensivista, formada, Eveline, tirou essa fotografia quando eu estava falando, ó, siga um caminho, ó, para os nossos residentes lá na visita. Então, eu falei isso aí, tá? Não inventa coisa. Brometo de patrópio, não tem trabalho. Não adianta você querer me perguntar sobre brometo de patrópio, não tem nada na literatura. Sulfato de magnésio, não tem na literatura. Não queira fazer da bronquiolite uma asma, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, né? E nós estamos aí à disposição, juntamente com a professora Joelma, para tentar responder aí algumas dúvidas, se nós soubermos, né? Muito bom, né? Muito obrigada, Beto. Acho que o olhar que você traz aí, né, tão amplo, pegando todas as coisas e recomendações novas da literatura em relação à bronquiolite, acho que foram muito elucidativas. E você sabe que logo no comecinho aí da sua apresentação, um colega que não tem o nome aqui no chat dele, mas então me perdoa não chamá-lo pelo nome, ele fez uma pergunta interessante que eu creio que ali no finalzinho da sua apresentação isso deve ter ficado mais claro para ele, né? Ele coloca assim, olha, em relação ao corticóide broncodilatador, na bronquiolite viral aguda para o rinovírus, a gente não tem como ter esse diagnóstico etiológico tão precocemente por conta da demora dos painéis virais, dos seus resultados em alguns lugares até de 24 horas, né? E aí a pergunta dele é: nós vamos manter esse uso empírico, então, se o paciente tiver história familiar positiva, história de sibilância prévia, para bebês maiores, né? E nos pergunta aí o que a gente sugere sobre isso. E aí eu penso, né, que complementando com aquele fluxograma que você colocou, né? Às vezes o painel viral, que é um teste mais caro, a gente não tem disponível, mas os painéis mais curtinhos, que tem isolamento de sincicial, influenza e SARS-CoV, em geral, eles são disponíveis no serviço. Então, por exemplo, pegar um bebê mais novinho, vírus sincicial respiratório positivo,
e também uma história familiar negativa, a gente aquieta o facho em relação a fazer broncodilatador e corticoide. Eu acho que ficou muito fácil essa sua orientação para a gente, né, Beto? Porque é o que você falou. Nós mostramos aqui no nosso serviço a taxa de uso de beta-2 de corticoide, e isso é uma verdade mundial, né? Por mais que a gente tenha aprendido até recentemente que nunca se usava, não devemos usar, a gente usava bastante. Agora a gente vê que realmente tem fenótipo que merece, mas a gente consegue ser um pouco mais preciso, né? A medicina de precisão, acho que você trouxe para nós esse olhar, não é isso? É exatamente isso. Então, o pessoal que não tem o painel viral, mas tem aquelas características clínicas, é importante hoje, então, que a gente encare a bronquiolite em características clínicas. E não é assim, ó. É bronquiolite aí. É bronquiolite aí. Mas que bronquiolite é essa, né, que você está atendendo? Né, Uhum, que você está passando o plantão, né? uhum. Que bronquiolite é essa? Hoje em dia vocês viram, né? O guarda-chuva, né? Então, qual é a bronquiolite que você está atendendo hoje, tá? É isso que é importante, eu tenho impressão, tá? Tentei deixar isso claro, né? Porque é isso que muda, né, Joelma? Não sei se você Sim, sim. concorda. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que Hum. o ponto principal é esse, né? Olhar essa medicina de precisão, saber que cada paciente tem a sua resposta individual conforme o seu fenótipo. Em várias doenças, hoje a gente tem aprendido fenótipo de sepse, fenótipo agora da bronquiolite, né? Então não pode taxar todo mundo como uma doença única, né? Tem alguns que falam até o termo assim, a bronquiolite deixa de ser uma doença, é uma síndrome. E aí, se você olha para essas características, fica mais fácil. Eu achei muito legal o fluxograma que você montou. Eu espero que a gente tenha respondido aí a pergunta do colega e, claro, que com a tua aula ficou bem claro. E aí tem um outro colega aqui, Tiago, que ele pergunta, né? E aí, como é que nós fazemos para fazer a pseudoanalgesia desses pacientes? E ele até elenca lá, né? Paciente no CAF, paciente na VNI, paciente no CPAP, né? E, em geral, né, no nosso serviço aqui, aí, Beto, você me complementa, por favor. Em geral, né, pacientes com CPAP ou VNI, que a gente vai fazer a pseudoanalgesia, você até pode usar o benzodiazepínico, mas a gente tem aí a preferência pela ketamina ou pela dexmedetomidina, e os pacientes em CAF, em geral, a gente não ceda, né? A gente tenta deixá-lo no melhor conforto do acoplamento do dispositivo e vamos ver se o paciente se adapta a isso, porque se ele não se adaptar e não ficar bem, a gente não insiste com sedação para o paciente com CAF, né? Acho que basicamente é isso, né, Beto? Exatamente. Apenas que se você não dispõe de ketamina ou Precedex, você pode usar o midazolam, tudo bem, É, né? Se você não dispor, mas hoje em dia é mais indicado ketamina e ou Precedex. é, Jô, essa ideia do CAF não usar o sedativo no pronto-socorro, tudo bem, mas na UTI, na verdade, não tem muitas como. vezes a gente Uhum. usa, tá? Então, Tiago, é isso, tá? Essas são as medicações, né? E Sim, você usou o termo corretíssimo, analgosedação, né? Muito bom, parabéns, é isso que a gente usa. perfeito. Tem um outro questionamento aqui, né, em relação a se o paciente já chega com uma classificação mais grave, que a gente deveria então começar com a VNI e não usar o CAF, né, para não usar à toa esse dispositivo. Que você acha disso, que você gostaria de falar para ele, Beto? Eu acho que está certo. O paciente É, chegou grave, score alto, VNI, ou é, CPAP. Tá, isso é o que está até, prescrito na literatura. Tem algum daqueles itens que indicam gravidade da bronquiolite, ele precisa de VNI ou CPAP. E isso é o que está na literatura, tá? Então, eu sou totalmente favorável a não perder tempo, porque aí você corre o risco que eu falei na aula. Você perder a janela de oportunidade de usar a VNI e ter que do CAF entubar o doente, tá? Porque não deu nem tempo, né? de Ele usar. ficou mal e perdeu a chance da VNI, E tá? outra coisa que a gente tem É. visto, né, Beto, é que desde a liberação da CAF, houve também um incremento muito grande da utilização dela, e hoje já tem literatura dizendo o seguinte: calma, né, vamos estratificar melhor o paciente para realmente não usar o dispositivo de forma inadequada, né, usar um pouquinho menos. Eu vi, estava dando uma olhadinha numa revisão agora de 2024.
E eles falam exatamente isso. Vamos usar menos o CAF, né, o high flow. E ele fala isso. Talvez quando o paciente está com um quadro mais leve, você insistir com os cuidados gerais do aquecimento, da lavagem nasal, do posicionamento, da família, talvez, né, você possa usar um pouquinho menos o dispositivo, que a gente, depois que começou, se empolgou com o uso do CAF, né? E a mesma coisa é essa história de maior gravidade, precisa de suporte de pressão também, né? Como você já falou. Acho que outra Perfeito. coisa, né? Acho que isso. Temos bastante comentário aqui no nosso chat, sabe? Acho que você já respondeu a próxima aqui sobre a vacina protege o bebê até que idade, né? Em geral, então, vacinamos a mãe ali entre 26, 24 e 36 semanas e a proteção é até o sexto mês de vida do bebê, certo? O Tá. Nirsevimab tem indicado uma proteção um pouco mais prolongada, né? Uhum, Podendo chegar até 1 ano de idade, tá? sim, Então, é isso. perfeito. O Várias Nirsevimab já pessoas. está disponível no Brasil? Sim, É, já está, sim. sim, joia. Monte de gente me dizendo que tá com saudade do C, Ah, que estão com muita saudade, então tá dando para matar um tiquinho a saudade nesse momento, né? Tem o nosso amigo aqui, o Carraro, e ele traz uma pergunta capciosa, o danado, porque ele falou: olha, como é que nós vamos definir a sazonalidade do sincicial, né? Uma vez que depois da muvuca da Covid, a gente viu que o vírus sincicial perdeu essa característica. Já dá para ver uma nova sazonalidade do sincicial? não perdeu, não. Você veja, eu mostrei o nosso trabalho e deu exatamente nos meses. É que ela se espalhou ao longo do ano, mas sem dúvida nenhuma, nos meses frios é pior, tá? Logo nós da UTI já vamos poder perceber isso. Não vamos conseguir andar na UTI, vai piorar do que está, tá? Eu tenho certeza disso. Então, não é porque eu estou desejando mal para os bebês, não. É porque vai acontecer isso, né? Então, Carraro, mantenha a sazonalidade. Qualquer estudo que você faça. E nós fizemos estudo aqui no nosso pronto-socorro. Deu exatamente nos meses, né, que são os mais frequentes aqui na região sul-sudeste, né? É óbvio que eu não estou falando de norte e nordeste, aí é diferente, mas sul-sudeste e centro-oeste é igual, tá? Basicamente. Então, não perdeu sazonalidade, espalhou, mas não perdeu sazonalidade, É, tá? eu acho que isso foi mais proeminente logo no pós-Covid, né? É, Então deu uma é. bagunçada nessa disponibilidade dos vírus no ambiente, mas agora ele já Mas está aí. bagunçou geral, né, Jô? Bagunçou É, geral, todas as doenças, né? Não foi só a bronquiolite. Pneumonias, é, quantas pneumonias graves com derrame a gente começou a ver, sim, não é? verdade, Então, verdade. É verdade. Outra pergunta aqui legal, né, em relação ao uso do corticoide, esse danado corticoide sempre nos deixa ansiosos, né? E aí, se não tem painel viral, é criança menor que 6 meses, não usa corticoide, e se for usar, oral ou inalatório, qual que é a preferência? não tem preferência com oral ou inalatório, tá? Não tem, a literatura não fez essa avaliação. O inalatório tem dado bons resultados, mas não se esqueçam, tá? Nesse caso que você está falando aqui, participante anônimo, menos de 6 meses é mais típico do VSR. Portanto, você não vai usar corticoide nesse daí, tá? É depois dessa idade. Tá certo? Aí você pode optar pelo aquilo que for melhor para você, mais fácil para o bebê, para a mãe, né? Basicamente. Aqui também, esse mesmo anônimo colocou aqui, né? Na sua opinião, professor, se a gente puder escolher entre fazer a vacina na mãe ou o anticorpo no bebê, o que que a gente prefere? Ou é melhor a gente tentar fazer os dois? Não, vai fazer tudo. Tem que fazer tudo. Fazer tudo. Se possível for. Vacina e faz o anticorpo monoclonal, tá? Uhum. Inclusive porque, né, na indicação do anticorpo monoclonal, os pacientes doentes crônicos já são mais Sim, velhinhos, eles colocam lá, né? Então, crianças acima de sim, 2 anos com comorbidades têm indicação precisa. E esse momento, a vacina dada na mãe já não está protegendo mais esse bebê. Então, realmente, acho que a terapia associada é a mais eficaz, né? sem dúvida. O Luiz, ele colocou aqui, a relação de resposta a beta 2 tem a ver com o rinovírus
ou o fato de ser mais incidente, né? O fato de termos mais rinovírus nos maiorzinhos. Os guidelines em geral não indicam o uso em menores de 12 meses, em relação ao Deixa beta eu ver 2. se eu entendi a pergunta aqui. A É isso que eu estou relação tentando de ler. resposta à beta-2 tem a ver com o rinovírus? Não, tem a ver com o fenótipo característico da criança que tem rinovírus e é mais velha e tem história familiar de atopia, de asma, etc. Então, não tem a ver com o rinovírus em si. Mas certamente o rinovírus tem lá nos seus endótipos algumas características que o tornarão mais sensível, tá certo? E aí ele pergunta: os guidelines, no geral, não indicam o uso em menores do que 6 meses, tá? Não indicam mesmo. Correto com você, tá? Certinho. Algumas outras pessoas, né, te agradecendo pela aula objetiva, maravilhosa, incrível. E aí tem gente pedindo mais de um, viu? Falando se você não podia expor o seu fluxograma de novo aí para eles darem uma olhadinha, tirar aquela foto bonita. Não sei se eu consigo. Deixa eu ver se é fácil aqui, gente. Aí o professor tenta colocar, vamos ver. Eu acho que bom, eu consigo. Eu só não sei se eu posso fazer isso aqui no esquema. Acho que posso. Ah, tá. Vou ver aqui. Vou fazer. Se não puder, não pôde. Tudo bem. É esse aqui o algoritmo. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, pessoal? Tudo bem? Tá vendo, Jô, você? Tô vendo sim. Ah, então tá bom. Deixa eu só clicar Só para não ele está ir inteiro adiante. ainda. Eu Isso, aí estou você colocou clicando para todo ele, perfeito. ele ficar adiante. Olha, gente, mas cuidado, isto é uma Uma proposta sugestão, minha, não proposta. é? É. Não tem Uhum, artigo nenhum disso daí, tá certo? uhum. Então, é uma proposta. Se você gostar, tudo bem. E depois não fique aí falando, mas e se? E se? Então eu não pensei nisso, tá certo? Perdão, basicamente. Tá Muito certo? bom. Basicamente, perdão. Você pode contribuir comigo mandando as suas dúvidas em relação ao algoritmo, tá? Mas é uma proposta minha, é um atrevimento, tá? Vou tirar. 1, 2, 3, tirei. Muito bom, né? Mas é com certeza uma proposta que você colocou aí respaldada em tudo isso que você leu, né, Beto? E é o que parece mesmo ser o mais objetivo e mais eficaz. Você sabe que, além disso, tem um menino aqui, o Vitor, um estudante de medicina, ele está trabalhando com ultrassonografia no prognóstico da bronquiolite, tá? E Ó, é muito bom, iniciação Vitor. científica dele. E ele quer saber se tem alguma. Você tem encontrado na prática alguma dificuldade na utilização do ultrassom para este, né, para esse como marcador prognóstico. Não tenho encontrado dificuldade. A dificuldade que eu encontro não está em mim, que sou mais velho, está inclusive nos mais novos, que não têm curiosidade de fazer ultrassom no bebê. Quando interna no dia seguinte, na noite, tem que fazer um monte de vezes. O bebê está piorando clinicamente, faz de novo, vê o que mudou e você aprende, né? Tem que fazer o ultrassom. Então, a dificuldade é essa. E outra dificuldade, né, Vitor? É ter o equipamento, que se a unidade tem ou não tem. Aprender a fazer ultrassom pulmonar, eu acho que leva 1 hora e meia, porque é 1 hora de aula e meia hora para pôr ultrassom, tá? Leva 1 hora, sem brincadeira, gente. Então, é muito, muito fácil, very easy, tá? Very. Então, vem fazer curso comigo, vocês vão aprender rápido. Muito bom. Olha aqui, tem um colega que pediu para você relembrar de forma prática, de novo, a questão da indicação da intubação orotraqueal no paciente com a bronquiolite, né? Ah, Que ele tem tá. medo, só Uhum. relembrar, porque ele tem medo da utilização do score ou não utilização, como é que faz para indicar objetivamente a intubação? Apneia, hipóxia, falência respiratória, deterioração do nível de consciência, que está correlacionado ao aumento do CO2 e à queda do pH. É isso, basicamente. Instabilidade hemodinâmica, evidentemente, né? Uhum. São esses os fatores.
Isso, Rapidamente é isso. sem utilizar o hack, né? Não fique preocupado, quer dizer, são indicações clínicas de deterioração mesmo, respiratória ou hemodinâmica, né? Uhum. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Tem várias, né? Vários comentários. Vamos ver se dá para a gente falar mais um pouquinho. Ó, pode fazer diagnóstico de bronquiolite mais de uma vez ou só uma vez, né? Só vamos considerar bronquiolite o primeiro episódio de sibilância do primeiro ano de vida associado à infecção viral. Como é que é isso? Ah, professor João, a senhora responde, porque isso aí é uma coisa bem legal. Pode responder aí. E aí, gente, pode ou não pode dar? Pode dar, sim, outra bronquiolite. O problema é Claro. que, assim, a gente deixou, convencionou essa história de ser a primeira crise de sibilância do primeiro ano de vida associada à infecção viral, até para ficar mais fácil. Mas até os 2 anos de vida, o paciente pode ter outros quadros de bronquiolite. Primeiro, porque ele não tem imunidade duradoura contra nenhum dos vírus, que ele pode ter outras infecções pelo vírus sincicial, ou até mesmo por outros agentes etiológicos. Então, não tenha medo de dar esse diagnóstico numa segunda, terceira ou outras vezes, dentro da faixa É etária. um azar do bebê, É um viu? Pode azar do ter bebê. sim, a imunidade não é permanente, então não tem jeito. Não tem Esse, jeito. esse padrão, pessoal, de comportamento provavelmente mudará Uhum, assim que disseminar o uso da vacina, do anticorpo monoclonal novo, esse padrão deverá mudar, né? uhum, Nós vamos ficar com casos mais graves de bronquiolite, que são aqueles que vão ser resistentes e que vão passar a vacina, passar o anticorpo, e escapar até dos antivirais, que o Nirsevimab, aquele outro Zirezimab, vai ser uhum. liberado logo, né? Então, isso vai mudar. Sabe que o Heitor pergunta aqui, né? Comenta se é a heterogeneidade dos agentes etiológicos a grande responsável pela falta de significância no uso do corticoide e do beta-2 nos estudos mais antigos, né? Na verdade, não só o vírus, né? É o fenótipo do paciente, é quem ele Isso. é, É. né? Inclusive, né, pessoal, a gente lê algumas coisas na literatura falando que, na verdade, que talvez o vírus procura o paciente predisposto, né? Porque depende da conformação do seu histórico imunológico, da sua via aérea. Então, não é o vírus em si, mas sim a conjunção do fenótipo que esse paciente tem aí, com atopia ou não, e outras coisas mais, né? Então, Vide COVID, né? isso mesmo. Quantas formas de apresentação diferentes, né, se verificou de COVID em adultos? Criança não foi assim, mas em adultos, sim. Cada um era de um jeito, Não é né? verdade. Por quê? É o vírus? Não, não é. É fenótipo isso. É fenótipo, é Mesma verdade. coisa. Muito bom. Em relação à analgossedação aí, estão sugerindo se a clonidina VG é interessante para o paciente que não tem acesso, né? E alguém preocupado aí se a ketamina danada não vai aumentar a secreção desse pulmãozinho já todo inflamado aí. Ah, bom, boa colocação. Quanto à ketamina, não tenha medo na Uhum, dose baixa, que é aquela que você vai utilizar na VNI ou no CAF, ela não aumenta substancialmente a secreção. E se aumentar fluidificando, não tem nenhum problema, tá? Então não tenha medo. Quanto à clonidina, eu não tenho experiência nenhuma, tá? Eu sei que eu tenho experiência que voltou o hidrato de cloral, tá? Isso eu tenho experiência, eu usei muito hidrato de cloral na minha vida, depois ele sumiu do mercado, né? Então a gente tinha boa experiência com hidrato de cloral, inclusive porque eu fazia ecocardiograma e precisava sedar as crianças para fazer o exame, e sedava com hidrato de cloral VG via oral, tá? Então com clonidina eu não tenho experiência, tá? A Amanda, nossa amiga aqui de Botucatu, ela tá inquieta com esse bebê chorando de fome, né, Amanda? O que que a gente faz com o bronquiolítico morrendo de fome? Como manejar o jejum? E aí? Já falei para você, jejum só de 6 a 8 horas. Bebê Isso. morrendo de fome e estável, você vai passar a dieta via gavagem, paciente. Pronto. Não É. vai ficar morrendo de fome, não, Eu tá? até entendo, Ele- né, Amanda? A gente aqui não tem feito muito isso, né, ali na porta na unidade de emergência, mas é isso. Você deu aquela melhorada no paciente inicial, principalmente ali nessas 6 horas, tem que usar a gavagem e colocar a alimentação, que ele, inclusive, fica mais calminho e é uma maneira, inclusive, de diminuir o desconforto respiratório dele se for uma coisa mais incipiente, né?
Então, Eu acho que teria mesmo mais dificuldade no pronto-socorro, viu, para a é. alimentação. Eu teria mais dificuldade também. Na UTI é mais fácil, situação controlada, doente já internou mesmo Uhum. na UTI. Agora, lá no PS, Amanda, eu vou ter que esperar mais tempo, olhar isso, pesar os outros fatores, enfim, né? Mas não vou deixar É, ele com fome, né? principalmente, né, Beto, considerando que na época da sazonalidade a gente tem uma patotinha de lactentes jovens, cansados, com a bronquiolite ali na unidade de emergência. Então, realmente, esse é o cuidado, sabe, Amanda, que nós temos que ter, né? Um monitoramento próximo desses bebês, porque às vezes a mãe pega e vê que ele está com fome, dá mamadeira e aí esse paciente broncoaspira na emergência. Então, realmente é um lugar de mais risco. Mas, teoricamente, se você tem, né, sob os seus cuidados direitinho, com tranquilidade, você vai alimentar nas próximas horas aí monitorando o bebê, tá bom? A Michelle quer saber, já que a gente não tem outro antirretroviral disponível, em relação ao oseltamivir, né? Se a gente deve começar com ele até ter certeza que não tem influenza nessa história, e no caso de ser negativo, considerando o valor preditivo negativo, a gente deve suspender o oseltamivir, mesmo que o teste venha negativo? Claro, tem que suspender o oseltamivir. O Uhum. oseltamivir não é indicado na bronquiolite, e bronquiolite é diferente de influenza. A apresentação clínica é outra, a história clínica é outra, né? Lembre-se, a bronquiolite deve ter a questão da sibilância, dos estertores, do chiado, né? A evolução que começou com o pródromo, a febre é baixa, a influenza, a febre é alta. Então, é diferente o quadro clínico, tá? Então, não dá para entrar com o oseltamivir até que venha, e depois deixar o oseltamivir, então, pior ainda. Não dá, Michele, não se usa, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Se é importante fazer uma restrição hídrica, nesse paciente com bronquiolite. Sim, o paciente não deve ser restrito a ponto de ficar desidratado. Mas veja, sobrecarga hídrica, ele até já vai ter aumento de pressão intratorácica. Com isso, ele vai diminuir débito cardíaco. E com isso, ele vai liberar DH, que vai reter água. Então, cuidado com o líquido a mais, tá? Essa é a ideia. Tem uma pergunta interessante aqui, uma dúvida aqui, ó. Hum. Amanda também perguntou: RAC também é usado para reavaliação, até mesmo no CAF? Sim, Uhum. o RAC é no CAF. Nosso protocolo tem o uso do CAF com avaliação pelo RAC, tá? Basicamente. É importante, Amanda, que nós treinemos mesmo a nossa equipe para fazer essa avaliação objetiva, que é o que o Dr. Fioreto falou desde o começo, né? A gente tem que parar com a conversa pediátrica, que às vezes nós temos de falar que deu uma melhoradinha ou deu uma pioradinha, né? Isso é muito subjetivo. Então, os scores são importantes, e ele também colocou que não tem o que seja universalmente aceito em tudo, mas nós preconizamos, né, e padronizamos na nosso serviço hack. Ele é bem fácil, ele é rápido e a equipe toda treinada. Você vai ter uma avaliação objetiva da evolução do paciente. É bem legal, tá? Duas É, respostas aqui, Joó. Meu ah, Deus, Carraro vai aproveitar a Europa. Isso mesmo, e- Carraro. Ah, sai para, daqui. Carraro, fica na Pelo Europa que nós queríamos amor estar de aí. Eu sei que tá, Deus. cara. É. Norma, querida, beijo para você também, Ah, ó. que Mandando um bonitinha, beijão, muito bom. Norma. Deixa eu ver aqui sobre os testes. Ó, e se eu não tenho no meu teste rápido o vírus sincicial, só tenho SARS-CoV e influenza, vamos nos guiar pelos fenótipos para testarmos beta-2 e corticoide? Sim, esse é o ponto, né? É o ponto mais importante. Ser um pouco mais objetivo. Olha para a criança, olha para o antecedente familiar, olha de repente para a sensibilização dela nos primeiros meses de vida, história de eczema, de dermatite atópica, tudo isso, né, mostra para a gente que ele tem um cheiro de atopia. Então aí você vai considerar mesmo com o vírus negativo, Só um né? comentário em relação a isso, Jô. Vejam, Hum. nós moramos num país engraçado, entre aspas, né? Fez epidemia de Covid, baixa frequência e prevalência em criança, baixa mortalidade. Os serviços todos têm painel para o Covid e não tem para o vírus que é mais frequente, o vírus sincicial respiratório. É engraçado, né? É rir para não chorar, né? Porque É. não tem cabimento, né? Não tem cabimento, no meu ponto de vista.
E eu tá? acho que Para a falta de pediatria. cabimento se estende até o ponto de que, né, Beto, há quanto tempo a gente sabe que a doença e o vírus sincicial, Sim, essa morbidade, e não tem vacina? Quer dizer, pois é, agora que a coisa vem, né? Depois de quanto tempo? é, O pois SARS-CoV é. vem de cima, rapidamente a gente consegue. E o sincicial há tanto tempo, né, prejudicando a criançada e só agora, enfim, né? Matando criança com uma Matando doença, criança. né? É, Assim, é um absurdo, quer dizer, quando tudo que se falou do Covid, não foi tudo isso em pediatria, né? Não é verdade, foi. Ué, o verdade. que eu vou fazer? Aí nós tivemos também uns abraços queridos aqui, da professora Nilzete, da professora Cláudia, que diz que lá no Pará já a sazonalidade está se mantendo ali de junho a julho, é isso mesmo, né? A gente tem essa coisa aí característica. Abraço da Simone, da Efigênia, do Lúcio. Ai, Lúcio, que lindo! A sua Senhor, casa de Botucatu está aberta Simone, para minha você, amiga filho. Simone, Nilzete, beijo. Vem aqui o Semar para nos matar a saudade. E aí nós voltamos numa pergunta que você falou na aula, mas vamos reforçar o conceito, né? Professor, sobre o uso do sulfato de magnésio na bronquiolite. Não usa, Não pronto, usa. respondi. Não usa, não tem isso é empírico, não usa. Isso aí. Acho que as perguntas foram essas. O José está lhe pedindo para relembrar o tempo da transmissibilidade da doença. Olha, a Efigênia está aqui também, beijo. Amém. Deixa eu ver. Querem saber também aqui, né? É importante marcar reavaliação no pronto-socorro dessa criança com bronquiolite que eu não internei, e chegou mais leve. Bom, pessoal, eu entendo sempre que o paciente, com uma doença que tem essa história tão clássica, né? 2, 3 dias de síndrome respiratória alta e depois com insuficiência respiratória com diversos graus, com piora no terceiro ou quinto dia, ela tem que ser revista em algum momento. Se precisa ser no pronto-socorro, eu sou suspeita, eu mandaria voltar para mim, mas se não para você mesmo, ele tem que ser revisto na piora clínica ou naquele dia que você sabe que é a história natural da doença com a sua piora. Eu entendo assim. Deixa eu ver o que Maria mais. Cláudia perguntou aqui, ó, alguma perspectiva de tratamento antiviral? Sim, mostramos na aula, né? O Zirezumab, né? Que está em fase Isso, 3 de estudo aí, tá? ó, tá, joia. É, o uso do Precedex no lugar da ketamina na VNI, o que você acha? Não, não é no lugar, tá, É, gente? A gente pode até às vezes associar, associar se tá? precisar, né? Sem Não é no estresse, né? lugar, não tem preferência. Talvez eu prefira o Precedex, mas ele é mais caro, não sei se você tem, Sim, né? Talvez sim. eu prefira o Precedex, mas tudo bem, aí não é opção, não, tá? É a Fernanda, é a É a Fernanda. Fernandinha lá de Rio Verde. Rio Verde, logo É, estamos aí, hein? Fernanda! Eu estou aí com o curso de ventilação, Fernandinha, abraços, Seja, Rio seja Verde. bem-vinda aqui, viu, Fernando, também. Ah, né, o Pedro perguntando se por acaso os quadros de co-infecção, de sincicial com rinovírus, o prognóstico do paciente é pior, e no caso, se é essa a infecção dupla, você tem que entrar com broncodilatador e corticoide. Olha, Pedro, excelente pergunta, tá? Se o prognóstico é pior, as co-infecções agravam o prognóstico, isso é sabido, tá? Será que então já dá corticoide? Depende do quadro clínico, né? Tá dentro da sazonalidade, é menor que 6 meses, aquela história de novo. É isso que vai virar a sua. Não é o simples fato de ter os dois que indicará broncodilatador e corticoide. Não é isso. É todo o fenótipo da criança, novamente. Tá? Tem características de um, características do outro. Fiquei perdido, professor. Faça um teste de tratamento com broncodilatador. Não vai matar o bebê. Uhum. Respondeu com broncodilatador? Mantenha horários espaçados. E se respondeu com broncodilatador, tem alguma coisa familiar? Pode ser que responda ao corticoide. Testa, né? É. Aí você pode fazer assim. E aí, acho que o importante de falar dessa história do teste é ser objetivo na avaliação, né? Usei, melhorou? Melhoradinha? Não. É objetividade na avaliação. Usei um score que me deu uma bela melhorada, então eu posso continuar. Eu acho que é isso, a gente pode usar esse critério, né, Beto?
Sim. Eu acho que assim, nós estamos, né, adiantados aí no tempo. Eu tenho mais, acho que duas coisas que dá para juntar aqui em termos de pergunta, né? Tem um colega perguntando, pedindo para você falar mais um pouquinho da azitromicina, né? E na estratégia de antibiótico terapia empírica, considerando a co-infecção bacteriana nesses pacientes, né? Se você fizer essa hipótese. Bom, então, primeiro, número um, a azitromicina não é prescrita de rotina como imunomodulador, nada disso, tá? O que nós estamos falando é co-infecção. Você achou que tem bactéria envolvida ou a criança recorreu no quadro de bronquiolite, né? Ela deixou de ser monofásica, né? O doente voltou a piorar, então você está suspeitando de uma infecção bacteriana secundária. A antibiótico terapia de escolha é a azitromicina, em vista de que as bactérias que mais comumente contaminam a bronquiolite são as atípicas que eu comentei anteriormente. Então, basicamente, é isso, tá? Não se esqueça de que não estou usando ácitro aí como nada. Eu falei lá, Anti-inflamatório. macrolídeos, está interrogado lá. Os estudos ainda Uhum. não têm nada a respeito, tá? Para entrar sem uma hipótese de uma co-infecção ou de uma infecção secundária por bactéria, tá? A Natália aqui, Jô, está me perguntando se a Hum. janela para entrar com Ah, CIPAP é. e VNI Evita podia repetir o comentário. Natália, isso aí é assim, se você colocou o paciente no CAF e esperou demais, tá? Você esperou demais que ele melhore, ou seja, ele deteriorou no CAF. Você muitas vezes pode perder o tempo para usar a VNI e ter que entubar direto, sem passar na VNI, porque ele piorou muito e você perdeu a janela, né? Então, o CAF não é para insistir mais do que uma hora e meia. CAF não é para insistir, tá? Ele tem que mostrar resposta bem rápida. A resposta ao CAF é rápida, ponto, tá? Não respondeu, não perde tempo. Se você perder tempo, você vai ter que entubar o bebê depois, tá? Bom, acho que era esse o comentário que ela queria que eu fizesse Acho que outra sim. vez. Pessoal, nós vamos finalizando aqui o nosso encontro. Eu coloquei o meu e-mail aqui no chat porque eu vi que o Vitor pediu para mandar para ele uma revisão, e aí fiquei na dúvida qual revisão que é. Se quiser me mandar o pedido por e-mail, Vitor, me manda que eu te mando a revisão que você está pedindo, tá bom? E aí, finalizando. Joséilson, peraí, Joséilson, um abraço. Ah, e o José Nilson também está aí que eu Tá vi, é aqui, tá verdade. aqui. Os queridos da gente, né? Muitos É. queridos da gente. A última pergunta do nosso anônimo aí, que é muito participativo, ele falou: mas o que significa essa linfocitopenia relacionada com a maior gravidade? Como é que a gente explica isso, professor? Como explica? De uma É, maneira geral, as infecções virais graves, né, elas tendem a levar quadros de linfocitopenia quando o doente mostra, então, algum grau de imunocomprometimento, né? Isso está indicando que ele não tem uma resposta, né, imunológica apropriada à infecção viral e ou que ela é grave. É isso, tá? Mas isso não é só para o vírus sincicial respiratório, não, tá? Para as outras doenças virais também tá? se vocês vissem infecções que a gente tem também com muita frequência agora pela influenza, eles fazem uma linfocitopenia proeminente, às vezes até algum grau de plaquetopenia associada, que nos assusta, né? Mas é associado a alguns agentes infecciosos, principalmente virais. Puxa, nós tivemos aí 63 comentários no bate-papo aí do Amib no Ar. Foi muito legal, né? O Dr. Fioreto, ele é o meu professor, ele é meu amigo também, tá, gente? Meu irmãozinho, assim, que Deus me deu. Mas eu também fico super feliz de estar junto aqui, aprendendo com ele e tendo essa oportunidade aqui. Foi uma bênção, viu? Muito obrigada, Beto. Vocês veem que ela já não tem mais nenhum respeito, né? Porque ela já me chama de Beto, não é verdade? Não estou brincando absolutamente. Joelma é minha amiga do coração, fraterna, né? E graças a Deus a vida proporciona essas alegrias, né? De nós Uhum. podermos conviver assim, tão Graças a Deus. harmoniosamente, né? Uhum, é Tanto verdade. na parte profissional quanto na parte pessoal. Então, é um Uhum. prazer.
está com você, está com todos os nossos colegas. Colega aqui pedindo mais informações a respeito do nosso curso. Meu e-mail é fioreto, 2T's, fioreto 4, arroba gmail.com, tá? Fioreto, número 4, arroba gmail.com, tá? Você pode obter informações. Há conflitos de interesse aqui para eu não falar a respeito disso durante o Amib no ar, correto? Mas eu falo no e-mail para vocês. Tá lá, coloquei no chat o Tá endereço aí, ótimo. Entre em ok? contato comigo, beleza? Gente, Muito então boa obrigado. noite a todos, viu? Muito obrigada a todos pela presença, pela companhia, Gislene e Lucas pelo suporte. Um abraço a você, meu professor querido. Tchau, boa noite. Tchau.